Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vou dar uma nerdada, né? Tanto que eu tô com a camiseta dos Cavaleiros do Zodíaco aqui pra ver se dá uma tematizada, né? Porque o meu cenário é meu quarto, né? Então, é o máximo que eu posso fazer em relação a nerdificar o tema do vídeo, né? Mas é basicamente o seguinte. Perdão. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre doenças que são infecciosas e que são capazes de mudar os nossos pensamentos. Existem algumas aí muitas que são capazes de fazer isso, né? Com diferentes tipos de seres vivos, né? E muitas também são capazes de fazer isso, de fazer esse tipo de coisa com os mamíferos, né? Funciona mais ou menos da seguinte forma. Quanto mais complexo é o indivíduo, mais difícil é obter algum tipo de controle, né? No caso da série The Last of Us, onde nós temos o Ophiocordyceps, ou simplesmente Cordyceps, né? Para que um fungo como aquele consiga exercer algum tipo de controle em cima de animais como baratas, aranhas, formigas, né? E esse tipo de ser vivo onde são invertebrados, né? Geralmente eles têm um exoesqueleto, né? Eles não possuem um esqueleto interno assim como nós, né? Como espécies de peixes, répteis e mamíferos, aves e tudo mais, né? São seres bem mais simples, então é muito mais fácil exercer esse tipo de controle. E lembrando que não somente fungos, seres unicelulares, micro, né? Existem muitos insetos também. Por exemplo, tem uma espécie de vespa que ela ferrua a barata, mais ou menos na região debaixo da cabeça. Ela coloca um ferrão debaixo da cabeça da barata e injeta nela uma toxina que gera um efeito mais ou menos como a de um zumbi, né? Que faz com que a barata obedeça os comandos dessa vespa para que ela, digamos assim, sirva como ninho dos ovos dessa vespa. Ela pega, ferroa a barata ela fica calma, né? Ela entra em um estado meio zumbi mesmo e simplesmente a vespa encaminha a barata para um local onde ela vai fazer um ninho. Ela coloca os ovos dentro da barata e deixa lá a barata quietinha, com aquela toxina mantendo ela paradinha, tranquila, meio que paralisada. E enquanto isso, os ovos vão se desenvolvendo, os filhotes eclodem dos ovos, né? E vão consumindo a barata por dentro, mantendo ela viva, para que tenha oferta de comida por um período longo de tempo, né? E assim, esses parasitas eles tendem a ter esse comportamento que é manter o hospedeiro vivo o máximo possível para evitar a decomposição do hospedeiro, né? Para que tenha oferta de alimento até que os filhotes amadureçam e possam, digamos assim, procurar alimento por si só, né? Existe essa característica. Tem também um tipo de crustáceo chamado sacúlina, que ele faz mais ou menos isso também. Ele infecta outros crustáceos, né? No caso já são criaturas um pouco mais complexas, mas não chega a ser um vertebrado, né? Ele infecta outros crustáceos, né? Fazendo com que caranguejos, né, desenvolvam uma bolsa para cuidar dos filhotes desse parasita, né? A ponto de mudar tanto o comportamento, fazendo com que machos se comportem como fêmeas, até mesmo castrando os machos de espécies de caranguejos para que ele se comporte como uma fêmea e fazendo com que ele cuide dos filhotes como se fosse de fato uma fêmea. Então, assim, não é incomum na natureza parasitas que mudam o comportamento dos seus hospedeiros para que eles cuidem dos filhotes, né? No caso do Cordyceps, né? Ele faz isso com seres um pouco mais simples, né? Porque a influência em cima deles é um pouco mais simples também. É por causa disso que dificilmente você vai ver um Cordyceps fazendo alguma coisa com seres mais complexos, como uma ave, né? Um réptil, um mamífero como nós, né? Apesar da série ter usado como base o fato do Cordyceps não sobreviver a uma determinada temperatura e daquilo ter acontecido como consequência de uma evolução em cima do próprio aquecimento global, mas para o Cordyceps chegar a infectar
seres complexos como nós, né, mamíferos, não basta isso, vai haver necessidade de muitas mutações em cima disso aí, então fiquem tranquilos, não vai ser uma coisa de um dia para o outro que o Cordyceps vai fazer isso com a humanidade, né? Mas existem alguns vírus, bactérias e também protozoários que infectam mamíferos que são capazes de mudar o nosso comportamento, né? Quando eu digo nosso, é nós como mamíferos, não nós como primatas, seres humanos ou qualquer outro tipo de hominídeo, tá? Então quando eu falo nós, é nós como mamíferos, tá? Por exemplo, nós temos a toxoplasmose, né, que é feito que é provocado por um protozoário chamado toxoplasma, né? Ele tem o seu ciclo dentro de mamíferos, né, mamíferos carnívoros, mas ele tem, digamos assim, os seus hospedeiros favoritos, que é o rato e o gato, né? Mas ele é capaz de infectar vários mamíferos, né? Tanto que a prevalência do toxoplasma na humanidade, em nós seres humanos, é de mais ou menos 1 bilhão e 1 bilhão e meio de pessoas. Ou seja, tipo, cara, é muita gente. É muita gente infectada com o toxoplasma, mas não desenvolve a toxoplasmose. Em contextos muito específicos, a toxoplasmose pode sim ser mortal, principalmente quando a pessoa ela possui alguma deficiência imunológica. Caso a mulher esteja grávida, né, o toxoplasma ele pode infectar a criança que ainda está em desenvolvimento congênito, né? Então pode assim infectar o cérebro do feto, ocasionando vários tipos de complicações, já que o bebê ainda não possui um sistema autoimune muito forte, né? Mas o que mais assusta no toxoplasma são os seus hospedeiros preferenciais, que é o gato e o rato. Quando o toxoplasma ele infecta um rato, ao invés dele simplesmente se alojar nos músculos para que ele seja, digamos assim, na hora que ele for comido por um outro mamífero carnívoro, né, para que a infecção, para que ele se passe para o próximo hospedeiro de uma forma mais rápida, não, ele se aloja de forma preferencial no cérebro do rato, fazendo com que o rato perca o medo de gatos e de qualquer coisa que digamos assim, o próprio cheiro da urina do rato, que geralmente perdão, o próprio cheiro da urina do gato, que o rato deveria ter medo, ele perde. Então qualquer noção ao gato ele perde medo. E não só isso, mas a noção de medo de outras coisas também, como por exemplo o medo de luz. Geralmente roedores pequenos eles fogem da luz, né, porque eles têm uma noção de que eles estão numa área aberta. E geralmente roedores que ficam em áreas abertas, eles são suscetíveis a serem predados por inúmeros tipos de predadores. Então, evolutivamente falando, os indivíduos que evitam a luz desses roedores acabam sobrevivendo mais, para não serem tão caçados e tão predados por conta disso. Então, olha só que interessante, o toxoplasma, ele simplesmente destrói o medo do rato, para que ele possa chegar no seu hospedeiro preferencial, que é o gato, onde ele se diferencia como macho e fêmea e se reproduz. Então, são vários exemplos, né, de parasitas que podem, digamos assim, mudar o comportamento de seres complexos como mamíferos, no caso o rato e o gato. Mas, se eu fosse dar uma aposta assim, de um possível vírus, assim, de uma possível coisa que possa transformar a gente em zumbis, eu apostaria no vírus da raiva, né? Acho que a raiva é o exemplo de que o diabo existe, sendo bem franco mesmo. Porque, apesar de eu estar dando um tom irônico aqui, a raiva é uma grande preocupação por parte da medicina, né? Porque se uma pessoa pega a raiva e ela desenvolve os sintomas, é basicamente uma declaração de morte, é uma condenação. Porque a raiva, ao contrário de outros vírus, né, ele não corre pela corrente sanguínea para poder fazer a infecção evoluir dentro do nosso corpo, né? Geralmente os vírus eles entram na corrente sanguínea, circulam pelo nosso corpo pela corrente sanguínea para poder infectar outros tecidos e outras partes do nosso corpo. A raiva não. Ela sobe da área da mordida, que geralmente é passado por mordidas, né? Ela vai da área mordida até o nosso cérebro pelo nosso sistema nervoso. Então, como ele é um vírus que possui um comportamento muito distinto, então é muito complicado criar tratamentos contra a raiva. É muito mais fácil você prevenir a raiva utilizando a vacina, né, a antirrábica, caso a pessoa seja mordida. Foi o episódio lá com o Ozzy Osbourne, né, que jogaram um morcego no palco e ele achou que o morcego era de mentira. Ele foi lá, mordeu a cabeça do morcego.
E quando eles descobriram que era um morcego de verdade, levaram ele correndo para o hospital, porque além da raiva, o morcego também transmite inúmeras doenças bem mais mortais, né? Mortais no sentido de ser rápida, né? Que mata muito mais rápido do que a raiva. Mas a raiva, cara, ela gera um comportamento agressivo nos animais que chega a ser assustador, né? De animais sendo afetados por uma grande cólera, por uma grande raiva. Não é à toa, né, que quando a raiva ela foi identificada como sendo não uma maldição, né, mas como uma doença que ela é passada por meio de mordidas, né? Foi uma das primeiras doenças entendidas como doença, a raiva, né? Quando uma pessoa é mordida, ela ficava isolada 40 dias para saber se ela iria se transformar ou não. Foi daí que surgiu o termo quarentena, surgiu com a raiva. E, detalhe, gente, é uma das poucas doenças onde existe esse comportamento de gerar um comportamento raivoso para que ela seja passada para frente por meio de mordidas. E quando você vê um cachorro, quando você vê, sei lá, uma raposa, que são mamíferos, animais de estrutura complexa, não é um simples inseto, não é um simples artrópode, sabe? É um animal muito complexo. Para mudar o comportamento de um animal como esse, é necessário uma manipulação muito bem evoluída, né? E quando um bicho desse tá com raiva, é incrível, tipo, é assustador o quão agressivo um animal com raiva é. Sabe, não sei se vocês já viram aí, Pet Cemetery, sabe? Cemitério Pet. Cara, o comportamento de um animal, cara, juro pra você, eu já vi vídeos, lógico, né? Eu não vou passar nenhuma recomendação aqui porque não é muito próprio pro YouTube, né? Mas quem quiser ir procurar, procura. Vídeos de pessoas que tiveram que sacrificar, né, bichos que estavam com raiva, a dificuldade que é você conseguir parar um animal com raiva. É uma coisa realmente infernal, assim, é uma coisa totalmente fora do comum o comportamento, né? E quando esse animal morde uma pessoa, essa pessoa também pega a raiva pela saliva, no caso, né? É só em nós, nos seres humanos, onde existe o que eles chamam de uma infecção sem saída. Primeiro porque a raiva não se manifesta na gente da mesma forma que ela se manifesta em outros mamíferos, né? Ela não se concentra tanto na saliva como ela se concentra em outros animais. E mesmo assim, né, os nossos dentes não são muito bons para uma mordida muito potente a ponto de poder transmitir com certa facilidade. Já teve casos de pessoas que passaram o vírus da raiva por mordida, mas foram muito poucos, tá? E mesmo assim, geralmente é uma infecção sem saída. Mas é na raiva que eu aposto assim um possível vírus zumbi. Porque é muito mais fácil o vírus da raiva ter as mutações necessárias para que ela passe a ser transmitida pela saliva do que, por exemplo, um fungo como o Cordyceps pular de um artrópode para um mamífero, sabe? A raiva já faz isso com outros mamíferos. Basta ela se adaptar para gerar isso na gente, né? Então, se fosse apostar em um vírus zumbi, seria a raiva nesse aspecto, né? Mas o porquê que eu tô falando isso tudo, gente? Por que eu resolvi dar uma aula sobre doenças aqui pra vocês, né? Na verdade, isso tudo é para que a gente tenha um pouco mais de confiança na ciência quando se trata de doenças. Quando se trata de... principalmente quando a gente vai ouvir alguma coisa, quando a gente é impactado com algum conteúdo nas redes sociais, pelo seu smartphone e tudo mais... Falando sobre doenças, é muito importante a gente ter em mente que muitas mentiras ditas sobre certas coisas acabam dando certo porque assusta, gera medo, né? Gera uma reação emocional na gente que faz com que a gente compartilhe aquela informação de forma impulsiva, né? E muitas dessas informações são mentira, muita mentira. Deixa eu ver aqui mais aqui. Eu lembro, cara, em 2016, o Jovem Nerd tinha feito um Nerdcast chamado A Beira da Extinção, onde tinham várias pessoas lá. O Átila tava lá, que era epidemiologista, né? Se não me engano, ele era microbiologia, ele é microbiólogo, se eu não me engano. Mas também tava lá um astrofísico, tava lá também várias outras pessoas dentro das suas especialidades, dizendo diferentes formas
do zumbi, de um zumbi, da humanidade acabar, né? Então eles falaram sobre o meteoro, inversão dos polos magnéticos junto com uma explosão solar. Aí quando chegou nas doenças, o Átila falou da gripe, isso em 2016, cara, bem antes da pandemia do coronavírus acontecer. Perguntaram pra ele qual seria uma doença boa pra poder causar um estrago. O cara falou, na hora, a gripe, né? E por quê? Por que a gripe? Por que a gripe ela é tão perigosa, né? Por mais que nós, aqui, meros mortais, não nos preocupemos tanto assim com a gripe, o porquê que ela é tão perigosa, tá? Primeiro, não é por conta da taxa de letalidade dela, porque geralmente doenças como influenza e até mesmo o próprio corona, em sua maioria, não possui uma taxa de letalidade muito alta. Né? Se levar o número se você for levar em consideração o número de pessoas que pegaram a doença com o número de pessoas que de fato morreram, esse número aqui é muito pequeno comparado a esse. Né? O problema de doenças como essa é que o indivíduo infectado, ele passa a doença, né? Ele transmite a doença antes de apresentar os sintomas. Ou seja, a gente não sabe quem está infectando outras pessoas. Geralmente as pessoas vão para o hospital quando começam a apresentar sintomas, que é o contrário do ebola. O ebola é uma doença que geralmente passa depois que você está apresentando os sintomas. E como o ebola é uma doença muito agressiva, a pessoa ela já fica controlada em um ambiente controlado antes mesmo dela transmitir. Não é à toa que em Uganda, em 2016 para 2018, teve um surto de ebola Zaire em Uganda, que matou quase 40 mil pessoas nesse período, né? A gripe já mata isso todo ano. Então, assim, a gripe não é uma doença tão insignificante quanto a gente pensa, né? Só que, assim, quando se trata de vírus, né? Existe uma discussão se vírus é algo vivo ou não, né? E como ele não é uma bactéria, por exemplo, a ponto de ser considerado realmente algo vivo, né? Uma célula que possui organelas, o mínimo de organelas para poder produzir a sua própria energia, para ser considerado um ser vivo, né? Antibióticos funcionam contra bactérias, né? Com certos tipos de células, né? Que no caso do vírus não. Como o vírus ele não produz a sua própria energia, ele trabalha apenas de forma parasitária, né? Ele simplesmente coloca o genoma dentro das nossas células para que as nossas próprias células produzam novos vírus, né? É assim que eles se reproduzem. Muitas vezes ele não é considerado um ser vivo. E como ele não precisa produzir energia, então um antibiótico não mata um vírus, entendeu? Existem alguns remédios, como o Tamiflu, né, que mata o vírus da gripe, né, mas não é todo tipo de gripe que ele mata, sabe? É muito difícil você tratar uma gripe com remédio. Não é à toa que geralmente quando a gente está passando por uma doença gripal, a gente tende a amenizar os sintomas com antitérmicos, com analgésico, né, para poder baixar a nossa febre e também baixar as nossas dores, mas não a doença propriamente dita. A gente passa pelo período de infecção da doença sem sofrer tanto com os efeitos dela, mas depois de 5 a 7 dias a gente se cura, é o que geralmente acontece. Mas pessoas com mais comorbidades, né, pessoas que têm problemas cardíacos, que têm algum problema no pulmão devido a, sei lá, a algum quadro anterior, porque fumou, sabe, esse tipo de coisa, acabam sendo mais suscetíveis à gripe a ponto de desenvolver uma pandemia, uma pneumonia e acabam falecendo. Mas o perigo dessas doenças é justamente que elas se transmitem antes de apresentar os sintomas. Então, por conta disso, elas transmitem para muitas pessoas e pelo ar, né? Lembrando, além dela transmitir antes de apresentar os sintomas, ela também se transmite pelo ar, que eu acho que é o meio mais fácil de se transmitir, ao contrário do ebola, que é por meio de contato de fluidos, de fluidos corporais. Então, assim, uma doença como essa, ela acaba se tornando perigosa porque, apesar dela infectar, apesar dela matar pouco em comparado ao número de pessoas infectadas, o número de pessoas que se infectam é gigantesco, né? E uma proporção pequena de um número gigantesco é um número grande. E é por causa disso que doenças como essa são capazes de colocar o sistema de saúde de um país em colapso, né? E esse era um dos motivos do porquê que há a preocupação do Átila e também daquele cara do prólogo, do primeiro episódio, do prólogo, epílogo, agora não lembro o nome, do primeiro episódio, preocupado com um vírus que promovem essas doenças gripais, né? Mas qual que é a pira do fungo?
O fungo, ele é uma célula eucarionte. Tá, o que é uma célula eucarionte? Não vou entrar em detalhes. É uma célula como a nossa. Nós, seres humanos, a base das nossas células são células eucariontes. São células complexas. Nós possuímos núcleo, né? Digamos assim, a célula tem um núcleo com o nosso genoma lá dentro, separado do citoplasma da célula, que possui as organelas que geram a nossa energia, que geram a informação, que faz todas aquelas coisas. Onde cada célula se especializa para determinado tecido e tudo mais. Então, é uma célula complexa, as nossas células. E o fungo também é uma célula bastante complexa. Ou seja, qualquer coisa que seja desenvolvida pela humanidade para matar um fungo, grandes possibilidades disso também nos matar. É por causa disso que, geralmente, quando você tem um fungo ali, tipo, pegando ali no dedão do pé e tudo mais, e fungos geralmente infectam as nossas extremidades, porque o fungo ele infecta apenas áreas de temperatura menor. É por isso que vai ser muito difícil você ver um fungo infectando a pessoa internamente, porque a nossa temperatura é de 36 para cima, né? Então é muito difícil disso acontecer. E é por causa disso que a gente, para poder se curar de uma infecção fúngica, a gente usa uma pomada passando por cima e não ingerindo remédio via oral. Porque o que mata o fungo também faz mal pra gente. E é por causa disso que há uma preocupação que foi muito bem retratada lá na série, né? De que se alguma coisa daquela acontecesse, não existiria remédio e não existiria vacina. Porque as células do fungo são tão parecidas com as nossas que seja lá o que for que mate eles, também mataria a gente. Não é à toa que lá na série, o que seria a tal da cura, né, que estaria no corpo da Ellie lá, não seria necessariamente um sistema imune, porque a Ellie não era imune à infecção. Na verdade, o Cordyceps que entrou nela depois que ela foi mordida, mutou. Houve uma mutação no patógeno, não no sistema imune da Ellie. O segredo não estava no corpo da Ellie. O segredo estava no Cordyceps que mutou dentro do corpo dela, que fazia com que ela não se infectasse mais por outras variantes do fungo e aquela variante específica não transformava ela em infectada. Então, a solução seria não é deixar as pessoas imunes ao fungo. As pessoas, elas não seriam, digamos assim, imunizadas de serem infectadas. Não, elas seriam infectadas com uma versão que não transforma ninguém em infectado. Seria mais ou menos essa a ideia que estava lá na série. Mas é isso, gente. Tô com 22 minutos aqui. Falei um monte de nerdice, né? Falei um monte de coisa, né? Mas no fundo, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: confiar um pouco mais no que os cientistas falam, principalmente em relação a doenças, é muito importante. Porque quando a pandemia de coronavírus começou no final de 2019, o meu conhecimento, eu não sou biólogo, eu não sou porcaria nenhuma, sabe? Mas quando teve a SARS e a MERS em 2012, agora a SARS foi em 2008, se eu não me engano, a MERS 2012, não tô lembrando agora direitinho os anos, tá? Mas sabendo muito bem ou como que funciona essas epidemias lá no Extremo Oriente, sabe? Ou como que foi a gripe espanhola, ou como que foi a peste negra, essas grandes doenças que mataram milhões de pessoas. E ver que essas doenças possuem um padrão de comportamento não por conta da doença em si, mas por conta do comportamento humano. Tendo essas informações em mente, por ter lido bastante sobre esse tipo de assunto, eu tomei certas decisões que me fez não me ferrar tanto durante a pandemia de coronavírus em 2020. Quando o surto virou pandemia lá pro lado da China, pegando o Japão e os países próximos, né? A primeira coisa que eu pensei foi: se for confirmado um caso em qualquer país da Europa, era batata, ia vir pra cá. Porque isso sempre aconteceu. A doença surge lá no Japão, China, nos países do Extremo Oriente, vem pra Europa e depois vem pras Américas. Quando surgiu o primeiro caso na Alemanha, eu já comecei a tomar atitudes. Tive que trabalhar 3 vezes mais do que o normal? Sim. Infelizmente tive que trabalhar 3 vezes mais do que o normal. Mas sim, eu consegui me sustentar durante a pandemia. E graças a Deus não me faltou nada. Esse foi um dos motivos do porquê que eu não toquei tanto o meu canal durante a pandemia. Mas, cara, ter o conhecimento de certas coisas. Sabe aquele negócio? Eu não vou usar tal coisa porque eu não vou usar na minha vida. Não vou estudar tal coisa porque eu não vou usar na minha vida. É nesses momentos, cara, que as oportunidades vêm. E é o seu conhecimento que vai dizer se você vai saber aproveitar essa oportunidade ou não. Beleza? É isso, pessoal. Um grande abraço a todos.